Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, estou aqui de novo para contar mais uma história para vocês da Bíblia. Todos vocês já sabem que a Bíblia só conta histórias verdadeiras, né? Histórias que aconteceram de verdade. E hoje eu vou contar mais uma história. Mas antes, vamos nos lembrar das partes da armadura espiritual que Deus nos deixou. Hoje nós vamos aprender mais uma parte da armadura. Mas antes, vamos lembrar das outras partes? Então, a primeira parte foi o cinto da verdade. A segunda parte da armadura era a couraça da justiça. E a terceira parte era as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. E a última da semana passada foi o escudo da fé. Muito bem! Acharam que eu tinha esquecido, né? Mas eu queria ver se você estava lembrando. Hoje, a parte da armadura que também é muito importante para um soldado é o capacete. E para nossa armadura espiritual, é o capacete da salvação. Então, um soldado, ele não pode ir para a batalha sem um capacete, que precisa para proteger a cabeça dele. Então, olha só, tem outras pessoas que também usam capacete. Eu tenho dois tipos aqui. Tem um capacete, vamos ver se vocês sabem. Será que eu pus certo? Pus. Não, pus errado, meu Deus. Capacete de ciclista. Quem anda de capacete quando está andando de bicicleta? Muito bem, tem que andar, porque se cair no chão, vai estar protegendo a tua cabeça e dentro da cabeça tem o nosso cérebro, que é uma parte muito importante do nosso corpo, né? Então tem que estar sempre protegido. O outro capacete que eu tenho aqui é um capacete de engenheiro, ou aqui na minha casa, de engenheira, né? Então, esse capacete, o engenheiro, não só o engenheiro, mas os pedreiros, todas as pessoas que trabalham lá na construção, elas precisam usar esse capacete, porque se cai um tijolo lá de cima, já pensou, lá do prédio, ou cai um pedaço de madeira, alguma coisa, o capacete vai proteger a cabeça do engenheiro, vai proteger a cabeça de quem está trabalhando lá na construção. Então, o capacete é muito importante. E lá na batalha, os soldados tinham que usar o capacete, porque, como a gente já falou, que os soldados do exército inimigo queriam matar os outros soldados. Então, toda a armadura era para proteção dele. Então, se viesse uma seta, alguma flecha, alguma lança e fosse acertar na cabeça, o capacete estava ali, protegendo toda a cabeça do soldado. E nós, como soldados de Cristo, também temos que ter o nosso capacete da salvação. O que significa isso? A cabeça, o que tem dentro da nossa cabeça? O nosso cérebro. E o cérebro é tudo que a gente pensa, tudo que a gente conhece, está dentro do nosso cérebro, né? Então, e todas as coisas que a gente conhece, todas as coisas que a gente tem certeza, tudo fica dentro da nossa cabeça. E a nossa salvação, lógico, a gente sente, né, que a gente quer ter Jesus no nosso coração, que a gente tem certeza que a gente quer viver sempre para Jesus, obedecendo a sua palavra, mas é na nossa cabeça que fica a certeza de tudo isso, né? A gente sente, mas a gente tem que saber também que a gente escolheu viver para Jesus, que a gente escolheu entregar o nosso coração para Jesus. Né? Na palavra de Deus está escrito que nós temos a mente de Cristo. Depois vai ser esse versículo que vocês vão decorar. Quando a gente coloca o capacete da salvação, significa que você está protegendo a sua mente das coisas que o mundo quer que você acredite, para que você esqueça que você é salvo, para que você esqueça que você é de Jesus, que você esqueça que a tua vida é para servir a Deus.
né? As coisas que o mundo coloca para nós, como coisas que a gente assiste na televisão, que a gente assiste no tablet, no videogame, às vezes tem coisas muito legais, mas às vezes tem coisas que querem destruir a nossa mente e você não pode deixar isso acontecer. Você tem que saber escolher direitinho o que é que você quer assistir, o que é que você quer ouvir, porque a tua mente tem que estar protegida com o capacete da salvação, para que nada que o diabo queira que entre na sua mente consiga entrar, né? Então, por isso que eu falei, vocês têm a mente de Cristo e não podem deixar as coisas do mundo, as coisas que o diabo quer que você pense, entrarem na sua mente. Vocês têm que ter certeza daquilo que vocês escolheram, que é servir a Jesus e a certeza que ele deu a salvação para você. Sabe, tem uma história na Bíblia que aconteceu depois que Jesus morreu na cruz, depois que ele ressuscitou. Depois que ele ressuscitou, ele ainda ficou uns dias aqui na terra e aí ele foi para o céu morar lá com o pai dele, que é Deus, que é o nosso pai também. E aí ele deixou aqui pessoas para falar do amor dele para os outros. E uma dessas pessoas era um homem chamado Estevão. Estevão era um homem que amava Jesus muito e ele gostava de falar das coisas que Jesus deixou para os outros que ainda não tinham ouvido falar sobre Jesus, que é a mesma coisa que a gente tem que fazer, né? Falar para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus todas as maravilhas que Jesus fez por nós. E era isso que Estevão fazia. E ele era muito conhecedor da palavra de Deus, ele conhecia todas as maravilhas que Jesus fez e ele conhecia muito a Bíblia, muito as histórias lá do Antigo Testamento. E os judeus que não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus não gostavam de Estevão. Os judeus ficaram tão bravos com ele que sabe o que eles fizeram? Contrataram umas pessoas para falar mal de Estevão. Chamaram Estevão lá para dentro da igreja deles e pagaram umas pessoas, como se fossem uns atores assim, para fingir e acusar Estevão das coisas erradas. E eles começaram a falar mal de Estevão. Estevão fica falando que Jesus é o Filho de Deus. Aí o outro dizia, Estevão fica falando que esse tal de Jesus vai destruir o templo e que não é mais para a gente acreditar nas leis de Moisés. Eles ficavam acusando Estevão dessas coisas. Aí, quando tinha tanta gente falando e mentindo, falando fofocas, falando mentiras sobre Estevão, quando aqueles homens olharam para o rosto do Estevão, sabe o que eles viram no rosto do Estevão? Eu tenho essas luzinhas aqui, ó. Eles viram o rosto dele iluminado. A minha não iluminou muito, porque na verdade quem estava iluminando o rosto de Estevão era o Espírito Santo. O Espírito Santo já morava em Estevão, né? Porque quando Jesus voltou para o céu, ele deixou a gente sozinho aqui? Não, ele deixou o Espírito Santo para habitar em nós, para ser o nosso consolador, para ser o nosso melhor amigo. E Estevão tinha o Espírito Santo. Então, quando eles começaram a falar mal de Estevão, quando eles olharam para o rosto de Estevão, o rosto dele estava iluminado. E eles todos se assustaram. E aí Estevão começou a contar as histórias da Bíblia, desde Abraão, do filho de Abraão, que era Isaque, depois de Jacó, dos 12 filhos de Jacó, de José, que morou no Egito. Começou a contar toda a história até chegar na história do rei Davi, que vocês conhecem, e do filho dele, o Salomão, que foi o que construiu o templo, que Davi sentia o desejo de construir, mas Davi morreu antes. Então, o filho dele, o Salomão, construiu o templo para Deus. E eles estavam muito bravos porque
Estevão falava que Jesus destruiu esse templo, ia destruir esse templo porque ele ia construir um templo novo, para que o Espírito Santo habitasse, para que ele habitasse. E esse templo que Jesus estava falando somos nós mesmos, porque quem é que habita em nós é o Espírito Santo. Então, na Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, quando a gente vai lá na nossa igreja, que nem agora, a nossa igreja está vazia, não pode ter culto, né? A gente não pode ir na igreja por causa do coronavírus, não pode ter um monte de gente juntas. Então não tem ninguém lá na igreja. Vocês acham que que o Espírito Santo está lá na nossa igreja, agora que ela está vazia? Não. Deus só está lá quando nós estamos juntos, porque nós somos o templo do Espírito Santo, né? Então, ele estava falando isso, que Jesus, quando morreu na cruz, ele disse, vocês não vão mais precisar encontrar Deus só na igreja, vocês podem ter Deus dentro de vocês, que é o Espírito Santo em nós, né? E aqueles homens ficaram tão bravos com essas coisas que o Estevão estava falando, que sabe o que eles fizeram? Continuaram falando mal, e na palavra de Deus diz que os judeus ficaram com tanta raiva de Estevão, que eles estavam ardendo de raiva. Então eu imaginei aqueles bonequinhos, os emojis, aquele bem vermelhinho e bravo que fica até suando de raiva, vocês já viram? Eles estavam desse jeito, com muita raiva, e também tanta raiva que eles rangiam os dentes, igual os inimigos, né, dos super-heróis, os vilões. Então, mas Estevão continuava cheio do Espírito Santo, e ele estava em pé e viu a glória de Deus, porque Estevão, ele não mudou a mente dele, mesmo eles acusando e eles com raiva de Estevão, ele continuou tendo a certeza na mente dele que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus deu salvação para ele. E ele estava tão cheio do Espírito Santo que ele ficou olhando para o céu o tempo todo enquanto eles estavam com raiva e xingando ele, e ele viu a glória de Deus. Na Bíblia diz que ele viu Jesus em pé à direita de Deus, à direita do Pai. Então, Estevão estava vendo todas essas coisas maravilhosas e ele começou a falar isso para eles. Gente, eu tô vendo, eu tô tendo uma visão linda, que os céus estão abertos e Jesus está em pé à direita de Deus. Ele começou a falar. E aqueles homens estavam com tanta raiva de Estevão que sabe o que eles faziam? Eles tampavam o ouvido e ainda ficavam fazendo assim, ó, lá, 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 sabe? Quando a gente não quer ouvir uma coisa e a gente finge que não tá ouvindo, que tá falando outra coisa. Eles começaram a fazer isso. Na Bíblia diz que eles tamparam os ouvidos e começaram a falar alto, a gritar, para não ouvir o que Estevão estava falando. E aí, Estevão, ele não conseguia parar de ver aquela glória linda de Deus no céu, ele não tirava o olho do céu, ele caiu de joelhos diante de tudo aquilo e começou a falar: gente, eu estou vendo Jesus. E eles ficaram com tanta raiva de Estevão, que eles não aguentaram. Começaram a jogar pedra, começaram a apedrejar Estevão e eles não paravam mais de jogar pedra em Estevão. E sabe o que aconteceu? Ele foi ficando tão machucado que acabou caindo no chão. Eles pegaram e começaram a arrastar Estevão pela capa, pela roupa dele, até Estevão chegar lá fora da cidade. E Estevão, mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo xingado e arrastado, ele falou para Deus: Senhor, não leve em consideração isso que eles estão fazendo. Aqui na Bíblia diz assim: perdoe estes homens para que eles não sejam culpados disso. E depois que Estevão falou isso, ele morreu. Então, Estevão, até o fim da vida dele, mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo maltratado, xingado, ele não mudou o que ele tinha na mente dele.
Ele tinha sempre a certeza que Jesus era o Salvador dele, que Jesus estava esperando por ele no céu. E antes de morrer, ele viu isso, né? Ele viu Jesus lá na glória, em pé do lado de Deus, porque estava chegando a hora de Estevão encontrar com eles no céu. Então nós, lógico que hoje em dia nós não vamos ser apedrejados, né? Pode ser que alguém xingue a gente porque a gente ama Jesus, porque a gente quer falar do amor de Jesus. Mas é muito difícil se alguém chegar a bater, né? Como eles fizeram, jogando pedras, né, na gente. E isso aconteceu naquela época. Então, só que qualquer coisa que uma pessoa queira que você mude de ideia, que você esqueça que Jesus é o teu Salvador, que isso nunca aconteça com você, que você sempre esteja vestido com o capacete da salvação, que significa a certeza da salvação, que nenhum mal, nenhuma ideia do diabo vai entrar na sua cabeça, né? Então que você tenha sempre a certeza da tua salvação, que isso nunca saia da tua mente. Agora, vamos ver o versículo para vocês memorizarem para essa semana. Sabe, às vezes não dá tempo, né? Não tá dando tempo de estudar a Bíblia, de decorar os versículos que eu tenho pedido aqui para vocês. Porque vocês estão tendo aula pela internet, estão tendo bastante tarefa, né? Que as profs estão mandando. Então, eu não vou pedir para você decorar, mas que você leia algumas vezes para você memorizar. E toda vez que vier alguma ideia errada, que você assistir alguma coisa que não é legal, que às vezes pode até fazer você esquecer que Jesus é o teu Salvador, você vai ter lá dentro da tua mente e do teu coração esse versículo. Está escrito em 1 Coríntios 2,16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ou quer dizer, ensiná-lo? Né? Deus sabe todas as coisas, né? Ninguém conhece Deus tanto assim para que ache que Deus está faltando alguma coisa que Deus ainda não sabe e eu quero ensinar ele. Não, Deus ele sabe todas as coisas, ele que criou tudo, né? Então ele sabe tudo. Eu vou ler de novo. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Então, lembre sempre, você tem a mente de Cristo, né? E nós temos a mente de Cristo para que a gente nunca esqueça das coisas que nós aprendemos e para que a gente aprenda cada vez mais, né? Para que a gente busque a perfeição em Jesus. Deus sabe todas as coisas e nós temos que buscar conhecer a Deus cada vez mais, né? Então, por isso, sempre lembre, eu tenho a mente de Cristo e nada vai tirar da minha mente a certeza que eu tenho da minha salvação. Então, memorizem esse versículo, não esqueçam. E quem tiver um tempinho, faça um desenho de você com um capacete da salvação. Como que você imagina teu capacete, né? Pode ser um capacete diferente, não precisa ser um capacete de soldado, de ciclista, que nem eu mostrei aqui, ou de engenheiro. Invente um capacete diferente para tua cabeça, um capacete bem legal, bem criativo, e do lado você vai escrever esse versículo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou se você quiser, pode escrever, eu tenho a mente de Cristo, do lado do teu desenho. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe essa semana e lembre, mesmo quando você estiver fazendo a tarefa da escola, se tá difícil de entender, né? Porque é um jeito diferente de aprender agora, a prof não tá junto, mas lembre, você tem a mente de Cristo. Um beijo, Deus abençoe.